Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio, eu sou professor de Física e vou resolver com vocês a questão 29 do vestibular seriado do FMG 2025, primeira etapa. Algumas condições são necessárias para um carro fazer uma curva com segurança. Os pneus devem estar em bom estado, a velocidade do carro deve ser adequada, sendo compatível com o raio da curva e o atrito entre a superfície e o pneu e a suspensão do veículo, que desempenha um papel primordial na estabilidade durante a curva, ela deve estar em boas condições. Considere um veículo de massa m fazendo uma curva em uma pista plana com atrito, cujo raio é r. O coeficiente de atrito estático entre o pneu e a superfície vale μ. Essa letra grega aí pode ser chamada de μ ou mu, tanto faz. E a aceleração da gravidade, g. Qual é a velocidade, qual é a maior velocidade que esse veículo pode ter para que faça a curva sem sair da pista? Então eu preparei aqui uma imagenzinha de um carro fazendo uma curva circular de raio r, onde nós temos a velocidade, que é tangente à trajetória, e uma força de atrito que aponta diretamente para o centro da curva, que é responsável por manter o carro em movimento circular. Porque qual é a tendência de um objeto, de um corpo livre, se não houver forças atuando sobre ele? É fazer uma trajetória retilínea, de acordo com a primeira lei de Newton. E a gente não quer isso, a gente quer que o carro consiga fazer a curva. Ou seja, essa força de atrito, e isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, essa força de atrito, ela está fazendo o papel de força centrípeta. É ela que é responsável por manter o carro em movimento circular. Nesse caso, nós sabemos que a força de atrito pode ser calculada como o coeficiente de atrito vezes a força normal, que é uma reação que a superfície faz quando um objeto se apoia nela. E a força, toda força que faz papel de força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tem outra forma de calcular também, mas não interessa para a gente nessa questão que envolve velocidade angular, nós vamos ficar com a velocidade linear, que é o que está pedindo aqui para a gente, né? Ok? Já que a força de atrito faz papel de força centrípeta, nós vamos unir essas duas coisas. O coeficiente de atrito vezes a força normal, ela vai ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Poxa, professor, mas eu não sei a força normal. Calma, pequeno padawan, que fica fácil de entender agora. Por quê? Porque se a gente tiver uma visão de trás do carro, a gente pode saber, a gente pode entender que existem duas forças verticais aqui atuando no carro. O peso do carro e a força normal. E a força de atrito apontando para o centro da curva, como a gente já disse, porque ela faz papel de força centrípeta. Se a superfície for horizontal, quando existe uma superfície horizontal, a gente tem uma equivalência nos valores da força normal e da força peso. Ou seja, toda vez que a superfície não possuir inclinação, porque se tiver inclinação isso não vale, a força normal vai ter o mesmo valor da força peso. Se ambos têm o mesmo valor e eu posso calcular o peso como massa vezes gravidade, né, a normal, quando a superfície for horizontal, pode ser calculada também como massa vezes gravidade, porque vai ser um valor numérico equivalente ao valor do peso. Então, vamos substituir isso aqui? Olha só, continuando aqui, coeficiente de atrito vezes a normal. Mas quem é a normal nessa situação? É a massa vezes a gravidade, porque ela tem o mesmo valor da força-peso, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Como a massa aparece dos dois lados da equação, a gente corta. O que sobra? Coeficiente de atrito vezes a gravidade é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ok. O que a gente pode fazer agora? Jogar o raio para o lado esquerdo da equação, já que ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Ok? Vou continuar aqui em cima, para caber na nossa tela. Vai ficar assim, coeficiente de atrito vezes a gravidade vezes o raio é igual a velocidade ao quadrado. O quadrado da velocidade pode ser jogado para o lado esquerdo da equação. Qualquer operação inversa desse quadrado aí
vai ser uma raiz quadrada do lado esquerdo. Então, vai ficar raiz quadrada de coeficiente de atrito vezes a gravidade vezes o raio é igual à nossa velocidade, que é o que a gente quer. Certo? Entenderam aí em cima? Olha só, velocidade é igual a raiz quadrada de coeficiente de atrito vezes a gravidade vezes o raio. Ou seja, a alternativa B de bola. Quanto maior o raio da curva, maior a velocidade que você pode ter. Quanto maior o coeficiente de atrito, quanto mais o pneu grudar, maior a velocidade que você pode ter nessa curva também. Muito obrigado, pessoal. Nos sigam lá no Instagram também, @ufmg.seriado, e até a próxima.